Vamos fazer uma bambolina? Vamos, sim. Olha aqui, ela não para sentada. Tinha uma agulha segurando, tá? Que graciosa. Essa é uma peça simples e razoavelmente rápida de fazer. Umas 2 horas e meia, 3, para tecer uma peça assim. Amigurumi é uma técnica que demanda um pouquinho de tempo e paciência, mas o resultado é sempre fabuloso. Vamos ver a lista de materiais? Para tecer essa peça, vou usar linhas no Tex da linha Anne. A linha Anne tem um Tex 295, então eu vou usar agulha 1,75. Nossa, não dá para enxergar, né? Aqui, 1,75. Essas duas aqui são Anne mesmo. Então, é um azulzinho para os olhos, um lilazinho para o cabelo. Aqui eu tenho a linha Clea, numa cor mescladinha. Eu vou usar ela dupla, daí ela fica mais ou menos no Tex da Anne. E essa é uma linha que eu tenho muito antiga, não é linha Anne, mas tem o mesmo Tex, então vai servir para mim. Lembrando que você pode escolher a linha e a agulha compatível com essa linha da cor e do Tex que você preferir, ok? Nessa linha aqui, eu vou conseguir uma bambolina pequenininha, que vai servir para um chaveirinho. Claro, se a criança quiser brincar, ela pode brincar também, né? A pessoa faz o que quiser com a sua bambolina. Mas a intenção é que ela seja pequenininha, que sirva para um chaveirinho. Se você usar linhas mais espessas, ela vai ficar maior e vai servir para outros fins. Vamos tecer? Vamos iniciar pela cabeça. Daremos uma volta nos dedos, formando esse X, para o círculo mágico. Vou segurar a linha lá atrás, vou passar minha agulha aqui, vou puxar numa alcinha. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Ajusto esse ponto, ele não precisa ficar longo. Vou fazer 6 pontos baixos, mas na técnica do ponto X, onde eu vou passar a minha agulha por cima para puxar esse ponto. Você pode fazer no ponto baixo normal, se você preferir. Dois, 3, 4, 5, 6. Vou alongar um pouquinho para que eu consiga fechar esse ponto. Vou voltar. E aqui no meu primeiro ponto, que ele é apertado, tá? Aqui eu vou colocar um ponto baixo. Já vou puxar essa linha para cá, ó, essa minha linha de início. Já vou puxar para eu ir fechando junto, assim eu não vou precisar costurar essa linha mais tarde. Perceba que na técnica do amigurumi, nós não fechamos carreiras, nós vamos apenas continuando, é o crochê contínuo. Vou ajustar meu ponto, ainda na técnica do ponto X, tá? Toda a minha peça vai ser tecida assim. Vou colocar aqui 2 pontos. Nós faremos um aumento. Nessa carreira, todos os pontos de base terão aumentos. Assim, eu vou finalizar com 12 pontos. Então, no próximo ponto, 2 pontos. No seguinte, 2 pontos. E assim por diante, em todos os nossos pontos.
Finalizei a segunda carreira, tenho os 12 pontos. Agora eu vou colocar o marcador. Olha, o marcador eu coloco assim, embaixo da agulha, mas em cima das linhas. Tá vendo? Essa linha aqui já não vai ter mais uso. Nós já prendemos, ela já está firme. Se você quiser, você pode cortar. E agora eu vou lá no meu primeiro ponto, olha, veja que o marcador tá dando a volta na peça. Você pode colocar um marcador normal, aquele de plástico. Eu vou lá no meu primeiro ponto, faço o meu ponto baixíssimo, ponto baixo, desculpe. E no próximo ponto, um aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Aqui. No próximo, um ponto. E no próximo, um aumento. Então, essa é a minha sequência. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Nós faremos isso por toda a carreira. Finalizo essa carreira com 18 pontos. Agora eu preciso subir meu marcador. Para que eu não fique tirando e colocando o marcador toda vez e que ele fique solto, fácil de cair, eu só pego a linha lá de trás. Se eu conseguir, né? Aqui, ó. E subo, passando ela por cima da peça. Agora eu vou ajustar a minha linha. Lembre-se de sempre manter a tensão dos pontos. O amigurumi pede uma peça mais fechada para que o enchimento não apareça. E agora nós faremos um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. No ponto seguinte, o nosso aumento. Então, um ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo, e no seguinte, um aumento. Perceba que estamos fazendo aumento em cima de aumento. Aqui está o aumento da carreira de baixo. Então, nós seguimos essa sequência de 2 pontos e um aumento por toda a carreira. No final dessa carreira, nós teremos 24 pontos. Quinta carreira. Perceba que eu só coloquei o marcador para trás, tá vendo? A mesma linha lá para trás. Essa linha aqui eu já não mexo mais nela. Então, no primeiro ponto, um ponto, no próximo, um ponto, no seguinte, o terceiro ponto. E agora, um aumento. E essa é a minha sequência. 3 pontos baixos. E um aumento. Vou seguir isso até o final. Chegamos ao final da carreira. Nós temos 30 pontos. Vamos subir o nosso marcador na volta. No próximo, carreira. Essa é a sexta carreira. Teremos uma sequência de 4 pontos. Quatro pontos baixos. E no aumento, um aumento. Ainda estamos fazendo aumento em cima de aumento. Observe que todos os aumentos um está em cima do outro. Então, nós seguiremos essa sequência. 4 pontos. E um aumento.
Vamos assim até o final da carreira. Cheguei ao final da minha 6ª carreira. Tenho 36 pontos. Olha só. Ponto. Abriu. Então, eu tenho 36 pontos agora. Observe. Nós fizemos 6 aumentos a cada nova carreira. Isso quer dizer que a nossa peça cresceu de 6 em 6 pontos. Tínhamos os 6, fomos para 12, fomos para 18, fomos para 24, para 30 e para 36. Então, essa peça é múltipla de 6. Isso não é uma lei, tá? Não é, o amigurumi não é sempre assim. Agora nós faremos 7 carreiras de ponto sobre ponto. Não teremos aumentos nessas carreiras. Ainda assim, precisamos prestar muita atenção, pois são nessas carreiras que a gente acaba fazendo aumento ou diminuições, pulando pontos sem querer. Pois a gente acaba relaxando, pois a carreira não precisa prestar atenção nem contar pontos. É apenas colocar pontinho em cima de pontinho. E nisso, quando chegamos ao final delas, temos mais pontos do que precisamos. Aqui está apertado. Então, vamos seguir da 7ª até a 13ª carreira de ponto sobre ponto. Vamos manter os nossos 36 pontos de base. Cheguei ao final da 13ª carreira. Vamos contar? Olha aqui. Aqui foi onde eu parei o marcador. Eu não fico subindo o marcador quando as carreiras não têm aumentos. Mas assim eu não me perco. Eu não preciso ficar contando toda hora. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a minha última carreira de aumento. Tá aqui meu último aumento. Então, eu tenho que contar daqui para cima. Percebo que no crochê contínuo circular, a minha 7ª carreira começa aqui, mas ela termina aqui. Então, ela tem esse pequeno desnível. O crochê circular, assim, no amigurumi, ele é um pouquinho torto mesmo. Então, aqui, começaram as carreiras sem aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, está certinho. Perceba outra coisa. Está vendo como o primeiro ponto foi andando? Olha aqui. Ele estava aqui e foi andando para a direita. O crochê contínuo, de forma tubular, é assim. Ele cresce mesmo. Quanto mais ele cresce, mais para a direita ele vai andando. Então, por isso que ele fica meio tortinho. Isso é normal, tá? E conforme a gente vai tecendo e se acostumando, essa torção vai diminuindo também. Mas ela ainda acontece. Vou lá pegar o meu marcadorzinho, puxar ele um pouquinho para cima e vou voltar para frente. Vamos então agora para a nossa 14ª carreira, onde começaremos as nossas diminuições. Então, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. A diminuição que eu faço no amigurumi. Essa não é a única e essa não é a única que você pode usar, mas é a que eu uso, que eu gosto mais. Eu pego apenas as argolinhas da frente dos 2 pontos seguintes. Então, eu transformo um ponto em um ponto apenas. 2 pontos em um ponto apenas. E fecho. Tá? Então, ele pegou 2 pontos de base e transformou em um ponto. Presta atenção para pegar o ponto certinho, tá? Você não pode pegar esse ponto aqui. Olha, se pegar esse ponto, você vai fazer um aumento e a tua diminuição se perdeu. Então, aqui eu faço um ponto e no seguinte uma diminuição. Diminuição pegando o ponto pela frente. Essa é a minha sequência. Um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição. Vou fazer isso na carreira inteira. Prestamos sempre atenção para não fazer um aumento. Tá? Se tiver dificuldade de pegar o ponto, é só virar a agulha assim, ó, e ela vem certinho. Olha só.
viro a agulha, ó, minha agulha tá assim, só viro ela. E aqui. Vamos seguir. Um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição. Pronto. 24 pontos. Vamos subir o marcador. E agora eu vou fazer um ponto, 2 pontos e uma diminuição. Essa é a minha sequência. Um ponto, 2 e uma diminuição. E vou seguir até o final. Chegando no final da minha 15ª carreira, eu terei 18 pontos. Vamos parar e colocar um pouquinho de enchimento. Caso você queira colocar olhinhos com trava, você vai contar daqui entre a 8ª e a 9ª carreira. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa é a minha 8ª e essa é a minha 9ª. Então, é aqui que você vai colocar o teu olhinho. Olha onde que terminou a carreira. Esse aqui é o início. Vira a peça ao contrário, assim, e daí você coloca entre a 8ª e a 9ª. Dá um espaço de uns 5 pontinhos. Conta assim, 1, 2, 3, 4, 5. Então, coloca o outro olhinho. Se você for colocar algum bordado ou alguma coisa, você pode colocar agora também. Assim fica mais fácil, enquanto a peça ainda está aberta. Vamos colocar o enchimento. Nem muito, nem pouco. Você tem que colocar uma quantidade que a peça fique bem cheinha e fofinha, mas não pode colocar muito, porque como nós estamos com linha de algodão, esses pontos abrem, o algodão cede, e assim você vai conseguir enxergar o enchimento. Então, todo o teu trabalho, para ter feito um ponto numa tensão boa, numa agulha ideal, com uma linha de boa qualidade, se perde na hora que coloca o enchimento, porque o ponto abre se você colocar muito, tá? Então, aqui, tá bem pouco, né? Olha como ele, tá vendo? Ele deforma. Esse é o tipo de coisa que a gente vai pegando com o tempo, tá? Vai colocando o enchimento, não faz bolinha, não amassa a bolinha assim para colocar aqui dentro, porque a peça fica marcada. Eu vou colocando e vou abrindo. Não se assuste, vai bastante enchimento mesmo, tá? Tá aqui, ó. Ele já tá uma boa quantidade. Mas ainda assim, talvez, quando a gente fechar essa peça, a gente finalizar essas carreiras, precise de mais. Olha só. Já puxamos o nosso marcador para cima. Coloco aqui. Ajusto o meu fio. E agora nós vamos fazer novamente um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. Certo que eu estou segurando o meu enchimento com o dedo, fazendo uma barreira entre a linha e o enchimento. Eu faço isso para que a agulha pegue o mínimo de enchimento possível, porque senão fica saindo todo o enchimento, já que ele está solto ainda.
Agora fica um pouquinho mais difícil para trabalhar, mas não é impossível. Só ter paciência. Então, aqui é um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Finalizei a 16ª carreira. Temos 12 pontos. Nós vamos diminuir esses pontos para 6. Então, faremos diminuições em todos os pontinhos. Essa parte é um pouquinho mais difícil, porque nós temos poucos pontos na peça. Mas com jeitinho, a gente consegue. E além disso, nós temos que continuar evitando de pegar o enchimento lá dentro. Então, tomando cuidado para não pular ponto e nem pegar ponto que já foi trabalhado. Qualquer coisa, se tiver dúvida, conte quantos pontos ainda tem aqui. Nós fizemos 2 diminuições. Está vendo que eu estou apertando a peça para que fique mais fácil? Porque eu faço isso. Eu preciso manter a tensão dessa linha aqui, ó. Essa linha não pode soltar. Ela não pode ficar frouxa. Senão vai ficar um buraco maior do que já vai ficar. Porque os pontos que a gente diminui, eles tendem a ficar maiorzinhos. Se eu não manter a tensão, ele vai ficar maior ainda. Ó, o que eu falei do ponto frouxo. Tá vendo como esse ponto ficou largo? Não posso fazer isso, tá? Tenho que ajustar o meu ponto, manter a tensão dele. E agora sim, eu volto lá para pegar os meus pontinhos. Agora foi. Aqui. Vou alargar um pouquinho esse ponto. Nós vamos cortar. Corto. Vamos fazer as mãozinhas e os bracinhos. Dei a volta nos dedos. Vou fazer a nossa correntinha. E aqui dentro, 5 pontos baixos. 3, 4 e 5. Vou ajustar o nosso círculo. Vou voltar lá no meu primeiro pontinho. Esse aqui é a argolinha, tá? O primeiro pontinho tá aqui, ó. Agora eu ajusto. Finalmente, o meu pontinho. No primeiro ponto. Volto. Um aumento. Farei aumentos em todos os pontos dessa carreira. Então, 2 pontos baixos juntos, nos 5 pontos de base. Chegamos no último ponto. E temos 10 pontos. Aqui. Colocamos o marcador e vamos fazer mais uma carreira com 10 pontos.
Então, já não teremos mais aumentos nessa carreira. A terceira carreira é de ponto sobre ponto. Temos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, eu vou largar o meu ponto e vou virar. Você tá vendo que ele tá fechando? A peça está fechando para esse lado. E eu preciso que ela feche para o outro lado. Voltamos. E continuamos. 8, 9 e 10. Faremos agora 5 diminuições. Uma. Aqui é um pouco mais complicado, porque nós estamos com uma peça de 5 pontos. Então, nós temos que prestar bastante atenção na tensão do ponto. E 5. Pronto. Vamos alongar. E vamos colocar enchimento. O buraco aqui é bem pequenininho, eu uso uma pinça para me ajudar a colocar enchimento. Eu acho, inclusive, que eu peguei muito. Vamos lá. Aqui não precisa de muito enchimento, tá? Você pode usar umas pinças de sobrancelha também, dá certíssimo. Prontinho. Agora nós ajustamos o nosso ponto. E aqui nós faremos 2 pontos por dentro. Como que faremos isso, então? Esse é o nosso primeiro ponto. Nós vamos no segundo ponto e vamos pegar por dentro. Vamos lá e puxamos no ponto baixíssimo. Vamos pular o nosso próximo ponto e no seguinte nós pegamos também por dentro e fazemos um ponto baixíssimo. E assim a nossa peça está fechadinha. Agora nós vamos subir 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu faço essas correntinhas bem justas, para elas fiquem bem bonitas. Começou a chover. Vamos deixar um fiozinho para a costura, não precisa ser longo. E vamos cortar. Faremos mais uma peça como essa. Os 2 bracinhos. Olha só. Talvez na tua tensão de ponto, você precise fazer mais ou menos correntinhas. Isso você ajusta quando for fazer a costura, tá? Aí você vê se você vai gostar dessa quantidade de correntinhas. Às vezes, dependendo da minha tensão de ponto, eu coloco mais ou coloco menos. Mas eu só consigo ajustar isso quando eu costuro no corpo. Para as perninhas, eu vou usar essa linha mesclada. Só que quando você vai trabalhar no mesclado duplo, já que essa é uma linha Cleia e eu estou trabalhando no Tex da Anne, eu preciso ajustar que as 2 linhas estejam no mesmo tom. Se você não se importar, isso não tem problema, você pode trabalhar da forma que preferir. Mas eu gosto que mantenha o padrão do desenho. Então eu tenho que vir aqui e tentar fazer com que os tons coincidam. Então, onde começar
lilás, olha aqui. Lilás com lilás, tá vendo? Eu não vou conseguir fazer bem certinho, mas vai ficar melhor. Então, esse pedaço aqui, ele começa aqui, ó. Toda essa parte aqui eu vou perder. Isso vai ter que ser tirado. Eu não me importo, porque eu prefiro que a peça fique num padrão, porque a linha mesclada, ela forma um desenho quando você está fazendo a peça. Eu gosto desse desenho. E quando você trabalha em linha dupla, você perde esse desenho, se você não tomar esse cuidado. Então, vamos fazer a nossa perninha. Mesma coisa. Nosso anel mágico. E aqui dentro, 6 pontos baixos. Vou alongar. E vou voltar lá no meu primeiro ponto. Pode ser um nó a hora que eu puxei. Agora, nós faremos aumento em todos os pontos dessa carreira. Então, eu tenho 6 pontos, farei 6 aumentos. 11 e 12. Puxar o fio para trás. Vou colocar o meu marcador. Tenho nessa segunda carreira 12 pontos. Na próxima, nós faremos um ponto. Na seguinte, um aumento. Um ponto. Na seguinte, um aumento. Essa é a minha sequência. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Chego ao final dessa carreira com 18 pontos. Vou subir o meu marcador. E agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vou manter esses 18 pontos de base. Fiz as minhas 2 carreiras. Está aqui, ó, meu último aumento. Tenho 1, 2 carreiras após ela. Então, eu estou agora no início da 6ª carreira. Vou subir meu marcador. Vou fazer um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. E essa é a minha sequência. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a 6ª carreira. Agora nós vamos tirar o marcador. Vou alongar um pouco esse ponto. E vou cortar. Porque nós vamos colocar a cor de pele. Se você quiser, pode continuar com essa cor, tá? Aí você vai fingir que ela tá com um sapatinho e uma meia. Mas eu quero simular um sapatinho. Um sapatinho aberto.
E as perninhas terão a cor da pele. Eu inseri novamente a agulha dentro da linha, das duas argolinhas do último ponto. Pego a minha cor pele, insiro dentro dos pontos das argolinhas. E agora eu vou fazer 6 diminuições. Eu tenho 12 pontos e vou diminuir todos esses pontos. 1, 2. Tá vendo como eu dobro a peça para ajudar na tensão do ponto? 3. Assim aquele buraquinho fica bem pequenininho. 4. 5. E 6. Alongo o ponto. Vou dar um nó nas minhas linhas iniciais. Vou pegar aquela minha e vou colocar a linha aqui dentro. E agora eu vou colocar o enchimento. Esse aqui vai um pouquinho mais de enchimento. Então, eu pego e coloco. E agora eu vou fechar essa peça da mesma forma que eu fechei a mãozinha, com pontos por dentro. Pontos baixíssimos. Só puxar aqui. Vou pular o primeiro ponto e vou pro próximo. Ponto baixíssimo. Pulo o próximo. E vou no seguinte. Ponto baixíssimo. Pulo. E vou no seguinte. Ponto baixíssimo. Peraí que enganchou em alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo fazer passar. Aí. Pronto. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou alongar. Esse fio aqui precisa ser um pouquinho maior, porque ele vai passar pela cabeça. Mas é pouca coisa, tá? A cabeça não é tão grande assim. Acho que aqui tá bom. Vou fazer a minha segunda perninha. Vamos para o corpinho. O corpinho da bambolina é apenas uma roupinha, não tem enchimento. Eu vou usar a minha linha dupla. E nós vamos trabalhar esses pontinhos aqui
nessas correntinhas. Então, você precisa ter 6 correntinhas, conforme nós deixamos quando fechamos a peça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas últimas são mais apertadinhas. Caso, por qualquer motivo, esteja faltando correntinha, faça aumentos dentro das outras argolinhas, distribua, tá bom? Então, vamos pegar aqui, vamos colocar a agulha na minha primeira correntinha, só para abrir ela, fica mais fácil. Eu sou da turma que não gosta de dar nó nas minhas peças, então eu faço meu ponto alto assim, o início do meu ponto alto. Dou um nó, uma volta completa na agulha, mais uma meia volta, seguro, aqui tá a minha linha. Coloca a agulha. Que cor linda essa, né? Nossa. Puxo a minha laçadinha. Tenho 3 laçadas na agulha, não posso soltar. E faço meu ponto alto normal. Puxa 2. Puxa 2. Ok? Puxo aqui e ajusto. Vou fazer mais um ponto aqui. No próximo, dois pontos. No próximo, 2 pontos. Então, serão 2 pontos altos em cada argolinha. E na última, porém não menos importante, 2 pontos altos. Agora, nós vamos colocar aquele fio lá para trás. E vamos fechar essa carreira. Aqui, ó, um ponto baixíssimo. Agora eu vou entre o primeiro e o segundo ponto, que tá o meu ponto baixíssimo. Entre o primeiro e o segundo. E vou subir um ponto alto. Eu subo os meus pontos altos dessa forma. Puxei a minha argolinha. E aqui, um ponto baixo. Uma argolinha um pouquinho mais frouxa. Agora eu vou fazer mais uma correntinha. Essa correntinha para dar a altura do ponto e essa correntinha para dar espaço. E vou voltar no mesmo lugar. E aqui eu tenho um ponto V. Vou lá no meu próximo, ó. Eu pulo esse daqui. Eu tô trabalhando só dentro dos bloquinhos de 2 pontos. Então, eu vou pular esse aqui e vou no próximo. Tá vendo que aqui tá a minha argolinha? E tem um bloquinho. Então, é aqui no meio que eu vou. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Mais um ponto V. Vou pular esse e vou no seguinte. Dentro do meu bloquinho. E agora eu vou lá pro meu próximo bloquinho. Vou fazer mais um ponto V. Então, aqui nessa carreira eu tenho que ter 6 pontos Vs. Pronto, tenho todos os meus pontos Vs. Agora eu vou vir dentro desse ponto V, vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir aqui mais um ponto alto.
Você pode subir da forma que você está acostumado, tá? Então, vou fazer o meu ponto baixo, minha argolinha, e vou fazer mais um ponto baixo. Uma, duas correntes e mais 2 pontos altos. Tem um leque, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. No próximo V, vou fazer outro leque. Então, é leque em cima de V. Atente que não existe corrente entre os leques, apenas dentro do leque. No final da minha terceira carreira, eu vou fechar lá no início, vou dentro do leque e vou subir um ponto. Vou colocar mais 2 pontos, 2 correntes, 3 pontos baixos, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, eu tenho um leque de 3 pontos altos. Pulo para o próximo leque e vou repetir. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Essa é a minha sequência para essa carreira. Meu leque triplo em cima do leque. Não esquece de não colocar correntinha entre os leques. Finalizando a nossa quarta carreira, vou voltar lá no primeiro pontinho, um ponto baixíssimo. Se você estiver trabalhando com uma cor única e quiser dar um efeito nessa roupinha, você pode trocar a cor agora. É só trocar a tua cor normalmente e iniciar essa carreira com a nova cor. Como eu tô com cor mesclada, eu vou caminhar com pontos baixíssimos para dentro do meu leque. E dentro desse leque, eu vou fazer 8 pontos baixos, 8 pontos altos. Tô acostumada com ponto alto, gente. Eu tô acostumada com ponto baixo. E eu acabo sempre falando ponto baixo. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vai fazer essa ondinha. Vou pular lá pro próximo. E farei os mesmos 8 pontos altos. Oh, não. Já nem lembro mais quantos pontos eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, ok. E vou seguir essa sequência, então. 8 pontos altos em cima dos leques. Última carreira finalizada. É só arrematar, puxar e arrematar. Ou arrematar da maneira que você está acostumada. Já estou com a minha peruquinha iniciada. Essa é a base do cabelinho. Essa base da cabeça dela é igual à cabeça até a 11ª carreira. Então, eu fiz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta carreira, que são as carreiras de aumentos. Igualzinho. E depois fiz mais 5 carreiras sem aumento nenhum. Então, até a 11ª carreira é igual. Cheguei na 11ª carreira, fiz mais 17 pontos baixos. Só de ponto sobre ponto, sem nenhuma modificação. E ela fica assim, a cabeça da bonequinha. Agora, nós vamos fazer
uma franjinha. Para isso, nós vamos tecer 8 correntinhas. Vou fazer minhas correntinhas um pouquinho mais frouxa, sem manter muita tensão no ponto, pois nós vamos ter que voltar essas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma correntinha para voltar. E nós voltaremos em pontos baixos. Estou pegando a terceira alcinha dessas correntes. Então, ao invés de pegar a corrente pela frente, assim, eu viro a corrente e pego essa alcinha de trás. Então, vou colocar aqui meus 8 pontos baixos. Vou no próximo ponto da base e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas e vou voltar com 8 pontos baixos. Veio no meu ponto e fecho com um ponto baixo. E vou finalizar agora a minha carreira. Peraí que eu vou voltar aqui, porque vou fechar com um ponto baixo. Em X. Agora eu fecho a minha carreira com pontos baixos normais. Ponto sobre ponto. Finalizei a carreira, voltei no meu primeiro ponto. Vou cortar o fio com folga para a costura. Então, eu dou umas 3 voltas. Pego a minha tesoura e corto. Posso tirar o meu marcador. Vamos fazer os nossos cachinhos. Vou fazer 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vou voltar na segunda corrente. E vou colocar 2 pontos baixos para cada correntinha. Se você quiser, você pode fazer esse cachinho maior ou menor. É só colocar mais ou menos correntinhas. Na última correntinha, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Agora, eu vou subir mais 20 correntinhas. E vou repetir todo o processo. Chegando no final, você volta lá no primeiro ponto baixo. E faz um ponto baixíssimo. Apenas para fechar. Se você quiser, você pode colocar mais cachinhos. Fica bem fofinho. Vamos cortar fio. Não precisa de muita folga, não, tá? A costura é simples. E vamos fazer mais um.
E vamos costurar essa mocinha. Vou começar aqui por dentro. Esse fiozinho que nós iniciamos a roupinha. Aqui eu vou só dar um nozinho. Não é bem uma costura, né? É mais um arremate. Escondo o fio por alguns pontinhos. Tô subindo com o fio pelo ponto alto. Chegando aqui, eu posso colocar o fio lá pra cima. Agora desse lado. Simulo a minha correntinha. Fazer aquele arremate bem básico. Agora vou esconder aqui por dentro de alguns pontinhos. Eu não uso cola nas minhas peças, tá? Não tenho esse costume. Não pode esquecer que aqui é a parte de trás, tá? A parte da frente, a peça é mais clarinha. Por causa daquele detalhe que eu falei da cabeça. Essa parte aqui, ela é mais reta. Vamos colocar as perninhas. Então, eu coloco aqui, lá na cabeça. As perninhas dessa peça precisam ser colocadas antes de colocar o cabelinho. Nós vamos colocar aqui, vamos ver se a altura está boa. Não quero que a peça fique nem muito pernuda e nem que suba muito esse pezinho, tá? Tem que ficar um pouquinho de pele pra fora. Assim tá ótimo. Então, assim você regula o teu aí, como que você quer que fique. Novamente, o próximo. Lá dentro da cabeça. Eu vou colocar aqui, ó, ponto do lado do primeiro. Como a cabeça, a peruquinha vai aqui, vai esconder esse arremate. Ó, as duas têm que ficar do mesmo tamanho, na mesma altura, ok? Vou deixar mais redondinho aqui, que tá um biquinho. Assim fica mais bonitinho. Agora a gente faz um nozinho. Nó simples. Não puxe muito, porque senão vai subir a marcação que você fez aqui embaixo. O ajuste. Agora eu vou voltar no mesmo buraquinho que eu saí. Vou lá pra baixo. E vou puxar. Para que o nozinho entre dentro da peça. Mesma coisa do outro lado. No mesmo buraquinho. Agora eu arrumo aqui, ó. Você não consegue nem ver onde foi feito. Mesmo assim, a peruquinha vai esconder. Vamos fazer só uma correção. Aqui no bracinho, eu ajustei para 9 correntinhas. Se usar a quantidade de correntinhas que nós tecemos antes, ela vai ficar com um bração assim. E não fica legal. Então, ajusta as tuas correntinhas para 9. Vamos lá.
que tá perto da frente. Nós vamos colocar o bracinho aqui na lateral, bem rente no pescocinho. Vou prestar atenção para que o bracinho fique bem na parte central, porque senão ele fica caindo para trás. Coloco, volto lá na primeira argolinha. Essa aqui, ó. Que é a minha 9ª argolinha. Puxo. No mesmo lugar onde eu entrei com a agulha, lá no pescocinho, eu venho e entro novamente. Agora eu volto na mesma argolinha. Ponho lá no pescoço e vou lá pra trás. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha aqui. Venho na lateral, lá no meu pescocinho. Vou na minha argolinha. Presta atenção que eu pego a argolinha pela frente, ó. Eu não pego ela por trás. Isso é um pouquinho de perfeccionismo de crocheteira, mas fica a dica. Volto dentro da argolinha novamente. Agora eu coloco lá no meu pescoço. E vou sair esse fiozinho no mesmo lugar do outro. Mesmo buraquinho. Vamos ver se eles ficaram bons. Sempre dê uma olhada na peça antes de dar nó e arrematar. Às vezes fica um pouquinho torto e você consegue corrigir. Agora, se você arrematar a peça, já vai dar problema. Complica um pouquinho mais uma coisa que era simples. 2 nozinhos. Agora a gente volta no mesmo buraco. Sai aqui na lateral. Qualquer ponto, tá? Não tem um ponto específico, é só para esconder essa linha. O arremate do amigurumi é muito tranquilinho, né? Agora a gente esconde esse por aqui. E pronto. A nossa menininha já tem bracinhos e perninhas. Já a peruquinha. Eu vou... Peraí que tem que soltar aqui, ó. A nossa peruquinha. Nós vamos fazer aquele arremate. Pulo esse e venho nesse. Coloco lá para trás. Mesmo arremate que foi feito na roupinha. Volto no meu último ponto. Vou lá para trás, pegando as 2 correntinhas no meio do ponto. Eu estou no meio do ponto, mas vou pegar aquela correntinha lá de trás também. Sim, o ponto fica mais firme. Puxo. Depois eu venho desse ponto para esse ponto. E vou andar. Vou pegar essas 2 argolinhas aqui. E puxo novamente. Agora eu vou colocar meu ponto, minha agulha lá pra frente. E vou colocar a peruquinha. Vou centralizar bem agora. Esse era meu último ponto. Nós vamos achar o ponto central da boneca. Se você tiver os olhinhos de segurança, isso vai ser um pouco mais fácil.
para centralizar. Mas eu centralizo pela roupinha. Aqui eu estou essa última carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa é a 11ª carreira que aparece aqui pra mim. Onde eu vou colocar a minha peruquinha. Aqui embaixo. Ela vai ficar assim, ó. Troquei a minha agulha de tapeceiro por uma agulha de bordado. Agora eu preciso dessa ponta mais fininha, porque nós vamos fazer uma costura invisível. E para fazer essa costura, tem que pegar a minha linha e passar por dentro desses pontinhos aqui, ó. Esse é meu ponto baixo, eu preciso passar por dentro deles. Assim, não puxa muito. Venho dentro do próximo ponto. Deixa eu arrumar aqui. Olhar novamente, porque depois para descosturar isso vai ser um parto. Não precisa costurar todos os pontos, mas também não costure poucos, tá? Nós vamos pular 2 ou 3 pontinhos. Vou lá na frente. Vou novamente, eu peguei a cabeça também, tá? Quando eu fiz esse movimento. Então, eu vou pegar, olha, peguei por dentro. Agora, eu vou introduzir aqui no próximo ponto e estou passando por dentro da cabeça. Vou andar 2 ou 3 pontinhos. Não vou puxar muito, porque senão fica marcado. E vou novamente andar aqui, ó. Passar por baixo. Lá por dentro, passando por dentro da cabeça, 2 ou 3 pontinhos. Vou passar por baixo. Olha que eu não passo lá por dentro, tá? É pelo meio do ponto mesmo. Um ou 2 pontinhos, ou 3. Mais um pontinho aqui. E vou sair aqui. Agora eu vou colocar a minha franjinha. Assim. Ajeitá-la bem ajeitadinha. Vou costurar a franja só aqui, ó. Não vou costurar essa parte. Para que ela fique realmente mais soltinha assim. Vou virar a boneca, vai ficar mais fácil para mim. Agora eu vou vir aqui por baixo. Vou passar por dentro. E vou sair. Aqui é onde eu consegui, já que tá pouco espaço. Não esquece de não apertar, tá? Passa lá por dentro. Aqui é um pouquinho mais difícil porque o ponto é mais frouxo. Esses pontos aqui, porque não tem, a base deles é uma correntinha. Mas faz com paciência, com calma, que vai. Olha o que eu falo, que fica marcado, tá vendo? Então, a gente vem e afrouxa um pouquinho esse ponto. Pra ele ficar mais bonitinho. Tá vendo? Vamos lá no meinho novamente.
passar por dentro dos pontos. Vou sair lá em cima. Olha só. Cuidado para não puxar. Agora nós vamos ajeitar esse outro lado. Presta atenção que as duas franjas têm que ficar na mesma altura. E vamos fazer a mesma coisa desse lado. Pronto. Cheguei no final, encontrei o início. Vou fazer só mais um pontinho, já que estou aqui na frente. Opa. Não vou costurar o braço junto, não vai ficar bonito. Aqui, agora. Vou colocar aqui. Eu sou da turma que não dá nó, tá? Então, eu só passo por dentro de alguns pontinhos. Vamos ver aqui, esse aqui tá melhor. Só fazendo assim. Agora eu vou colocar lá no meio. Vou sair aqui. E o próprio enchimento vai ajudar a segurar essa peça. Pronto. Assim. É normal que a peça fique um pouco deformada, porque a gente foi apertando e na hora da costura. Mas agora a gente ajeita tudo, fica tudo bonitinho. Vamos para o nosso cachinho. Agora a altura do cachinho, você pode ver qual que você acha mais bonito. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui tá o início. Ó, segunda, terceira, quarta, quinta carreira. Quase no meio. Um pouquinho mais para a esquerda e um pouquinho mais para a direita. Mas realmente é opcional, tá? Se você quiser colocar mais embaixo aqui, ela vai parecer que tá de Maria Chiquinha. Dessas mais embaixo. Você pode colocar apenas um aqui, como um rabo de cavalo. Mas eu vou colocar aqui assim. Porque eu gosto que fique parecendo uma menininha bem fofinha. Fiz os meus nozinhos. Eu dou nó quando eu tenho duas linhas. E daí eu consigo esconder esse nó. Vou voltar no mesmo buraco, ó. E vou só jogar pra cá. No mesmo buraco.
Vamos fazer igual desse lado. Vamos ver bem a altura que tá esse outro. E ver aqui, ó. Aqui. Tem que cuidar com essa altura, com essa e com essa aqui, ó. Com essa distância, tá? A peça bem centralizada. Se você preferir, você pode colar a peruquinha também. Não indico você colar esses cachinhos. Mas a peruquinha aqui, você pode colar. Eu ainda assim passaria alguns pontos, alguns pontinhos, para segurar bem. Pois uma peça assim pode parar na mão de uma criança e criança não tem noção das coisas, né? Mas ainda é uma opção colar. Nunca colei, não sei indicar nem cola, nem se funciona. Não colo mesmo. Eu prefiro costurar. Aqui a gente pode colocar florzinhas, um lacinho, tudo para deixar a nossa menininha mais fofinha. Vamos bordar esses olhos. Já marquei os nossos olhos. Tô com um fiozinho de mais ou menos uns 20 centímetros. Tem que cuidar da distância, tanto na altura da carreira, quanto na distância aqui, ó, nessas laterais, e que esteja centralizada. Nesse caso aqui é um pouquinho mais fácil, porque a gente tem essa marquinha que centraliza a nossa cabecinha. Então, aqui tá 1, 2, 3, 4 carreiras que eu consigo enxergar acima da peruquinha. Nós vamos colocar os olhinhos aqui, ó, entre a terceira e a quarta carreira. Deixa eu fazer assim que é melhor. Vem aqui por baixo. E ali embaixo a gente faz um nozinho. Deixa um pedacinho. Venho aqui. Esses olhinhos bordados é o jeito que eu mais gosto da bambolina. Eu já vi elas com olhinhos de várias formas. E esse é o que eu mais gostei. Com os olhinhos simples assim. Mas você pode colocar os olhinhos de segurança, como eu já passei aonde. E pode colocar olhinhos bordados, pode colocar nariz, boca. Eu gosto assim. Bem simples. E deixa eu arrumar aqui. Pronto. Foram 3 passadinhas de cada lado, tá? Eu sou muito graciosa da minha mãe. Aqui, vamos ajeitar esses cachinhos. E prontinha. Estamos com uma bambolina. Aqui toda a turminha de bambolinas. Todas as menininhas que eu já teci. Não todas, porque algumas já estão com as suas mães, né? Aqui, com o chaveirinho.
aquela argolinha simples de chaveirinho. Ela é perfeita para chaveirinho. Tanto para colocar dentro da bolsa, quanto para carregar do lado de fora. Aqui já tem uma daqueles mosquetão de plástico. Em uma bambolina tecida na linha Clea. Eu tenho mais uma aqui. Aqui, ó. As duas estão na linha Clea. Elas têm diferenças de tamanho porque são receitas diferentes. Mas também dá. Fica um chaveirinho bem pequenininho, bem bonitinho. Aqui nós temos vários tipinhos de cabelo. Vários formatos. Aqui, como eu falei, colocar 3 cachinhos, como se fosse um rabo de cavalo. Aqui já é um cabelo liso. Essa daqui já está na linha Amigurumi, ela já é bem maior, está com 13 centímetros. As outras têm 10 centímetros. Aqui os lacinhos, bem enfeitadinha. Veja que só tem um cachinho. Essa daqui já tem um cachinho diferente. Veja essa opção de franjinha. A nossa bambolina fadinha, que já tem um cabelo mais elaborado. Aqui já temos uma bambolina na mesma receita, no barbante. Ela tem olhinhos bordados, tem uma boquinha, também tá com rabo de cavalo de cachinhos. Ela já fica bem maior e pesada. Elas precisam de apoio para sentar, tá? Elas não param sentadas sozinhas, só a fadinha, porque o cabelo segura. Muitas opções, não é? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!